Histórias para ouvir e meditar. Era aproximadamente 10 horas quando um jovem começou a dirigir-se para casa. Sentado no seu carro, ele começou a pedir: Deus, se ainda falas com as pessoas, fale comigo. Eu irei ouvi-lo e farei de tudo para obedecê-lo, mas Deus, fala comigo. E enquanto ele dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento estranho. Uma voz começou a falar com ele, dizendo: pare e compre um galão de leite. Ele balançou a cabeça e falou alto: Deus, é o Senhor? E não obteve resposta e continuou dirigindo-se para casa. Mas novamente surgiu aquele pensamento, aquela voz falando com ele, dizendo: pare o carro e compre um galão de leite. O jovem imediatamente começou a pensar em Samuel e como ele não reconheceu a voz de Deus e como o profeta correu para Eli. Isso não parecia ser um teste de obediência muito fácil. Ele poderia também usar o leite. E aí resolveu parar o carro, comprou o leite e reiniciou o caminho de casa. Quando passava pela 7ª rua, novamente ele sentiu aquele pedido, aquela voz falando com ele, dizendo: vire naquela rua. E ele começou a dizer no carro: isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura. E pensou e passou direto pelo retorno e novamente ele sentiu que deveria ter virado na 7ª rua. E no retorno seguinte, ele virou e dirigiu-se pela 7ª rua e começou a dizer dentro do seu carro, sozinho, enquanto dirigia: muito bem, Deus, eu farei. Ele passou por algumas quadras quando de repente a voz fala com ele pedindo para que ele parasse o carro. Ele brecou o carro, olhou em volta. Era uma área mista de comércio e casas. Não era a melhor área, mas também não era a pior da vizinhança. Os estabelecimentos já estavam fechados. A maioria das casas estavam escuras, como se as pessoas já estivessem dormindo, exceto uma que estava acesa. E ele, olhando para aquela casa, ele escutou a voz falando com ele, dizendo: vá e dê o leite para as pessoas que estão ali naquela casa, do outro lado da rua. O jovem, ainda um pouco assustado, abriu a porta do carro, voltou a sentar-se e disse: não, isso é loucura da minha cabeça, não. Mas novamente a voz bradou no seu coração, dizendo: vá até aquela casa e leve o leite. E mais uma vez, ele abre a porta do carro e disse: ah, Deus, muito bem, se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem, mas eu quero ser obediente. E ele se levantou, atravessou a rua, tocou a campainha daquela casa, quando de repente ele escuta um barulho vindo lá de dentro, parecido com um choro de criança, e a voz de um homem soou alto: quem está aí? O que é que você quer? A porta abriu-se e em pé estava um homem vestido de jeans e camiseta. E o dono daquela casa disse: o que é? E o jovem disse: eu vim aqui lhe entregar um galão de leite. Eu comprei isso aqui para vocês ouvindo a voz de Deus. O homem pegou o leite e saiu correndo para dentro de casa, falando alto: mulher, vem cá, chegou leite, mulher. A mulher pegou o leite e foi para a cozinha. O homem a seguia, segurando nos braços uma criança que chorava, e lágrimas corriam pela face daquele homem. E ele começou a falar meio soluçando: olha, moço, nós oramos. Tínhamos muitas contas para pagar este mês e o nosso dinheiro já havia acabado. Não tínhamos mais leite para o nosso bebê. Apenas eu e minha esposa oramos e pedimos a Deus que
que nos mostrasse uma maneira de conseguir leite. E a sua esposa gritou lá da cozinha: olha, meu bem, eu também pedi a Deus para que ele mandasse um anjo com um pouco de leite. E aquela mulher, já com o leite na boca daquela criança, foi se aproximando e disse: moço, você é um anjo. Um anjo que Deus enviou para nos socorrer. O jovem pegou a sua carteira, tirou todo o dinheiro que havia nela, colocou na mão daquele homem, voltou para o seu carro em lágrimas. E aí ele pôde entender que Deus fala, que Deus atende às nossas orações.